Ô, glória. Ixi, ó. É brasa, hein? Brasa em choque. Os trovões aí. Não é fogo mais não, é arraio. Raio de Jeová. Relâmpagos. Salve, salve, povo de Deus, família, paz do Senhor para todos que está aí nos assistindo. Estou aqui com um grande amigo, Pastor Lima. Lima Duarte, não? Não. Lima. Ferreira Lima só. Lima Ferreira. Ferreira Lima, é isso mesmo? É isso aí. Glória a Deus. Estamos aqui e a gente vai falar um assunto muito legal. Se apresente aí, guerreiro. É isso aí, né? Pastor R. Lima, a maioria do pessoal conhece como esse R. Lima aí, já herdei de quando fui separado ao pastorado. Sou pastor presidente da Igreja Cristã Apostólica Restauração do Templo, co-irmã aqui da Aliança Renovada, tenho uma estima muito grande pelo pastor Osés Menezes, meu amigo Heber Menezes, que Deus possa abençoar a todos, né? Nós temos uma visão cristocêntrica, puramente cristocêntrica. Então, hoje a gente vai tratar um assunto aqui que dá polêmica, mas vamos lá. A gente está aí para isso, né? Tentando fazer com que as igrejas voltem a ser originalmente de Cristo. É isso aí. E você que está acompanhando os vídeos que a gente já tem postado com o pastor Osés Menezes, tem o pastor Cristiano Alves, o Eduardo Cruz também, que participou, né? E a gente vai fazer muitos e muitos vídeos para que algumas coisas sejam esclarecidas, né? Que são importantes não só para o nosso crescimento, como eu posso dizer, para o nosso crescimento espiritual e de intelecto também, Sim, né? Com certeza. Porque eu estava até pesquisando uma coisa interessante do cérebro, que é assim, quando você busca conhecimento e você faz com que seus neurônios cresçam, se multiplicam, né? É isso mesmo, eles vão se comunicar mais intensamente através das sinapses e conforme você vai dando a eles conteúdo, eles veem e percebem a necessidade de se multiplicar para absorver esse conteúdo. É uma tese forte. E é muito importante isso, né, para a gente que serve a Cristo, porque o mundo tem lançado muitas coisas que têm confundido as pessoas, né? Desafios que têm confundido. Você falou tudo, Heber. Está dentro do nosso assunto. Né? E é importante isso. E o tema é... O tema que nós vamos falar aqui é a sua igreja é uma organização ou um organismo? Na verdade, todas as igrejas acabam sendo organização e organismo. Isso. O que é importante é que todas as pessoas que estão na igreja saibam separar o que é organização e o que é organismo. Verdade. O que hoje não acontece. Está tudo misturado, está tudo mesclado. E isso está trazendo uma série de heresias, uma série de crenças em inverdades. E duvidosas, né? Duvidosas e uma confusão muito grande. Verdade. E esse tema ele é muito importante pelo fato de esclarecer, eu acredito que o mais importante do que você vive, né? Do meio ali Sim. que você vive. Porque chega um ponto que vira uma religião, pronto, e acabou. A pessoa fala assim, eu tô seguindo uma religião aqui, aí chega um certo momento que ela não consegue mais carregar aquele fardo, mas ela não entende o que ela faz parte. Sim, né? Com certeza. Aí ela fica presa num sistema religioso, mas ela não entende que é um... Que não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. A religião não leva a lugar nenhum, a não ser a contenda, a dissensão, a separação e como nós costumamos dizer, a morte. Sim. A morte espiritual. Porque quando nós nos aliamos a uma religião, nós vamos inevitavelmente nos tornar radicais naquilo que defendemos. E defendendo a coisa errada. Eu tenho uma pergunta, forma errada também, né? Eu tenho uma pergunta muito que eu repito muitas vezes no meu ministério no altar. Irmão, vocês aceitaram a Cristo ou aceitaram Moisés? Aceitaram a Cristo ou aceitaram Abraão? Aceitaram a Cristo? E eu vou fazendo essa intertextualidade nas Escrituras e questionando os irmãos. Porque nós, que nos declaramos cristãos, evangélicos, estamos sob a influência e a cobertura da nova aliança. Sim. Que eu não gosto de pronunciar dessa forma, nova aliança. Eu
como estudioso, gosto de usar a seguinte expressão: segunda aliança. Porque quando nós falamos de nova, dá-se a impressão de que a anterior foi inutilizada, extirpada, extinguida. Verdade. E não é esse o caso, né? Nós temos uma segunda aliança que é complemento mais perfeito da primeira aliança. Sim. Então, aí é onde está o X da questão. Se nós temos uma aliança mais perfeita, por que nós estamos insistindo em permanecer naquilo que é anterior a ela? Verdade. Então, eu lanço muito essa questão no nosso ministério e isso também. Já abre um ponto de interrogação na nossa mente, assim, né? Não, peraí. Verdadeiramente a gente precisa ver melhor isso. Mas é muito difícil compreender, Ber. Sim. Desculpa, eu estou olhando direto aqui para você. Não, pode olhar para mim, para lá. Tanto faz, né? O povo não vai ligar para isso. Mas e dentro desse assunto, um texto bíblico, alguma coisa assim? Eu optei por um texto bíblico onde nós podemos, óbvio, flexibilizar para vários outros textos, mas está lá em João, capítulo 6, e o versículo é o de número 29, onde diz assim, olha: Jesus lhe asseverou, a obra de Deus é esta, que creais, ou que tenhais fé naquele que por ele foi enviado. E mais adiante, Paulo vai complementar dizendo que a obra de Deus é esta, que se auxilie os necessitados, que se cuide das viúvas e dos órfãos. Sim. E Paulo disse isso, eu acredito fiamente, em virtude dessas ocasiões em que Jesus se manifestou dessa forma. Porque o capítulo 6 vai nos relatar aqui a multiplicação dos pães. É só voltar aí a página e vai ver lá, multiplicação dos pães, onde Jesus preocupou-se em alimentar fisicamente uma multidão que estava presente, ávida por ouvi-lo. Nós vamos acompanhar nesse capítulo 6 que ele atravessa para o outro lado, vai à distância e o povo segue. Uma necessidade muito grande de ouvi-lo. E tendo já esse povo passado muito tempo ao lado de Jesus, ele preocupa-se, diz aos seus discípulos: olha, vamos fazer o seguinte, não vamos despedir esse povo sem alimentá-los, né? Vamos alimentá-los. Os discípulos, obviamente, se eu conheço o texto, já espernearam, disseram: como assim? Senhor, nem que juntemos tudo que temos aqui, poderíamos comprar comida para tantas pessoas. Porque talvez eles achavam que Jesus iria suprir somente o lado espiritual, né? Somente o lado físico, né? O lado fome mesmo, a fome física. Isso. Então, e eis aí o negócio, rapaz. Existe um texto bíblico, uma expressão bíblica, diz, na verdade é um dito popular, baseado numa expressão bíblica, e ele diz o seguinte: o pouco com Deus é muito. É um dito popular, mas não é dito popular. Na verdade, ele está aportuguesado, está trazido mais ao entendimento, mas está lá em Provérbios. Então, pouco com Deus é muito. Ou Deus honra a Deus no pouco, ele te coloca no muito, vai dar tudo ali no mesmo meandro. O que é isso? As pessoas não precisavam de um banquete enorme, de um prato enorme, de uma coisa farta, para que elas se sentissem bem. Trovoada, que bom. Nossa. Legal. Eles não precisavam. Sim. O que eles precisavam? Naquele momento era saber que alguém se preocupava com eles. Verdade. Acho assim, quando Jesus começa a dividir, a gente consegue perceber o cenário. Era um taquinho de pão e um taquinho de peixe. Mas é o significado disso. Sim. Poxa, ele se preocupou comigo. E quando a gente recebe algo nesse nível, esse pouquinho aqui substitui um grande banquete. Sim. Porque o que vale foi a intenção, o que vale foi o carinho, o amor
e a preocupação dispensada sobre a vida dessas pessoas. Óbvio, isso é uma forma de entender, né? Sim. Quando eu falei isso, nessa questão deles acharem que Jesus só estava preocupado com uma questão espiritual, é mais no sentido assim, Jesus, ele não vai resolver essa questão da alimentação, tipo agora, Sim. Mas ele veio para trazer a palavra, Sim. Uma ideologia, talvez eles pensavam assim. Sim, é possível. Sabe, e é tão importante você falar disso, porque dentro dessa questão, se a igreja ela é como é que é? Uma organização. Uma organização ou um organismo, e uma das coisas que eu vejo mais dificuldade hoje é na comunicação. Esse é o nosso maior problema e foi por isso que eu desenvolvi esse estudo, esse simpósio. Foi exatamente por isso. Porque essa comunicação, porque ali naquele momento era uma comunicação que talvez abriu a mente de muitas pessoas, né, nessa situação. Sem dúvida. Porque além do alimento espiritual que a gente precisava do alimento que vai ajudar também as pessoas a entenderem. Eu acredito assim. Sim. É igual alguns médicos, né, falam assim que, poxa, como é que você vai querer falar difícil para um povo que não se alimenta bem, que não vai entender certas coisas, eles não entendem, certas palavras e Com tal, certeza. e tem essa dificuldade também dentro tanto da organização quanto do organismo. Né? Cristo tinha essa habilidade, ele falava da forma que o povo entendia. Se ele estava falando a agricultores, falava por sementes. Se estava falando a doutores, falava por parábolas. E assim Cristo nos deixa uma grande lição. Mas aí o povo lá deve estar perguntando, estão falando tanto, mas e aí? Qual a diferença? O que é uma organização e o que é um organismo? Na verdade, a nossa igreja, a igreja que nós dizemos ser de Cristo, é até meio complicado falar assim, mas é a única que existe. A igreja que nós dizemos ser de Cristo, ela nasceu organismo, mas depois ela se tornou organização também. Ela se torna organização quando ela começa a ser edificada e multiplicada pelos apóstolos. Aí ela começa a tomar o formato de organização. Enquanto ela estava somente na mão de Cristo, ela era só organismo. Cristo tinha uma organização que hoje traz uma série de problemas também. Nós encontramos aí N igrejas que defendem que eu sou a igreja, Cristo não tinha igreja, Cristo fazia isso, eu também vou fazer, e aí nós temos um problema. Cristo era Cristo. Ele era o início de uma grande obra. E ele tornou mandatário 12 homens, a quem ele escolheu, e a Bíblia é clara, entre aqueles que já eram seus discípulos, ele chamou os 12 para essa missão de edificar. Aí eles iam, então, dar início à tal da organização. E nós vamos ver em Timóteo, em Tito, em todas as cartas paulinas, também de João e também de Pedro, essa estruturação da organização. O problema ainda não foi com eles. O problema é o que vem depois, Heber, meu irmão. Por quê? Foram vindo homens, teve aquele grande problema da igreja mãe cristã. Eu vou procurar não citar nomes aqui, porque a gente acaba arrumando problemas. Para o YouTube não cortar. Exatamente, não vamos entrar nesses... Mas qualquer cristão sabe onde começa o cristianismo, qual é a igreja que começa ele, e o processo. Então nós temos aí um grande problema, porque tem uma questão romana muito grande influenciando a igreja, dando uma imagem diferente para a igreja, e nós não vamos entrar nesse quesito. Nós vamos falar dessa organização. Para os próximos vídeos. Vamos falar dessa organização hoje. Hoje, nós temos pessoas vindo para as igrejas, elas se tornaram um grande corredor, com a porta de entrada, onde as pessoas entram, tomam o que querem, pedem o que querem, saem pelas portas do fundo, às vezes numa quantidade maior do que entram pela porta da frente. E tudo isso por quê? Porque nós
deparamos com o decorrer do tempo, tentar resumir o máximo possível, com uma série de teses, teorias. Então, hoje, nós temos aí os pré-tribulacionistas, os tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, os milenistas, amilenistas, pré-milenistas, os calvinianos, os luteranos, os wesleyanianos, os anos, e são várias visões, várias formas de ver, todas elas são maravilhosas. Todos esses grandes homens spurdianos são inúmeros, inúmeras filosofias, visões, entendimentos. E todos eles acrescentam, eles não tiram nada. Mas todos eles acrescentam na obra original, que se chama cristianismo. Eu não posso deixar de ser cristão para ser arminiano. Eu não posso deixar de ser cristão para ser calviniano. Eu posso até me identificar melhor com uma visão, Sim. mas eu não posso esquecer a raiz. Cristo mesmo fala que ele é a videira verdadeira. João também, né? Ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. E quem alimenta os ramos? É a raiz. E você falando isso é interessante porque, assim, eu já vi muitas pessoas falarem assim para mim, eu me inspiro em Paulo. Ora. E eu olhar assim, pô, legal, mas Jesus fica onde nessa história? Ah, mas Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Tudo bem, eu entendo isso. Sabe, mas é uma coisa que eu questiono muito, talvez algumas pessoas também questionam isso, é a questão, como eu devo pregar, como eu devo falar, sabe, existe uma incógnita aí nisso, sim. Sabe, e eu falo assim para as pessoas, vai em Cristo, vai ver as pregações de Cristo, vai ver a forma que ele ensinava, a forma que ele falava, por quê? Eu sinto que entra um pouco no sistema. As pessoas, quando elas vão em Paulo, às vezes elas fogem do Cristo e vão muito para o sistema. Tá entendendo? Não, mas é exatamente eles vão muito para a isso. organização religiosa, entende? É exatamente isso. O que eu estou falando... Não, está certo, está totalmente correto. Que bom. Esse é o erro. Esse é um erro que se comete acreditando-se que está fazendo a coisa certa. Sim. Porque a primícia de que todo cristão, todo religioso segue, é de que a palavra é a pura expressão da verdade e é. Mas ela tem que ser filtrada em Cristo na nova aliança. Isso. Ou na segunda aliança. E tem que ser filtrada nos patriarcas, profetas e etc., na aliança, na primeira aliança. Então, às vezes o que está acontecendo é exatamente isso. Não está se separando a organização do organismo. Eu vou citar aqui um curso que ele é que eu considero um dos melhores cursos para pregadores que existem no nosso país. E muito pouca gente conhece. E é à distância. Chama-se COPEB. Curso de pregação profética, se eu não me engano. Pastor Ronaldo Franco, do estado do Paraná, é o criador desse curso. Tá? Ele é disponível, se entrar lá no site www.copeb.com.br. Eu vou lembrar aqui uma das coisas que o pastor Ronaldo Franco cita nesse curso e que também é citado em disciplina de hermenêutica para quem faz teologia. Sim. Tentar pregar um texto sem conhecer o contexto histórico do texto, você está fadado a cometer um erro grave e muito provavelmente vai pregar heresia. Sim. Por quê? Paulo é um ícone. Eu digo que ele é o segundo maior nome da Bíblia, nem Moisés eu não considero. Eu digo que Paulo, em matéria de doutrinar, em matéria de ensinar, em matéria... E é bom falar essa questão da doutrina, porque as pessoas pensam que doutrina é você... ficar corrigindo as pessoas, dar lapada. E, na verdade, doutrina, o significado da palavra doutrina é ensinar. Então, como você estava falando, Heber, Paulo, quando a gente ouve doutrina, como você bem observou, doutrina é ensinar. Doutrinar é ensinar, não é exortar. A palavra para cobrança, pegada no pé, pancada, é exortação. Né? A doutrina é ensinar. Então, mas exortar também não é... Pelo que eu pesquisei, exortar é você... Como é que fala mesmo?
É você, não, é você motivar a pessoa Sim, e tal. sim. Aí tem outra palavra que eu esqueci, qual é mesmo? Você lembra, amor? É É que na tipo exortação. corrigir, é tipo... Exatamente. Na exortação, nós usamos a correção com a conscientização, Mas tem uma outra que é palavra diferente que eu não me lembro. da correção como cobrança. Isso. Né? A correção com conscientização é a exortação. Fala, olha, isso aqui não pode ser feito dessa forma. Essa forma que aí você vai explicar, convencer a pessoa. A exortação, então, Exato. ela é você ensinar já corrigindo. Exatamente, conscientizando, trazendo a pessoa o entendimento da necessidade de se fazer a coisa certa. Por que eu falo isso? Porque são palavras que confundem o povo, sabe assim? E tem que ter muito cuidado, né? Sim. Tem que ter muito cuidado porque às vezes a pessoa fala doutrina, a pessoa vai ter um culto de doutrina, a pessoa nem vou, porque já imagina já que vai apanhar. Pecado, toda a roça. Deus vai revelar meus pecados. Entendeu? Então, é disso que a gente vai falar. Sabe lá Deus aqui, né? Nós vamos fazer vários vídeos, mas nós vamos terminar falando exatamente dessas coisas. Eu estava falando de Paulo. Então, nós reconhecemos a autoridade. Paulo, de todos os homens que ensinam na Bíblia, exceto Jesus, abaixo de Jesus, Paulo é o cara que mais translúcida, que traz à luz o ensinamento de Cristo. Sim. Nós conseguimos entender e compreender perfeitamente o desejo de Cristo conosco, mas através do ensinamento de Paulo. Eu confesso para você que eu peguei uma birra de Paulo. Pegou. Você sabe que de algumas pessoas. No início do meu ministério, eu também tive uma birra muito grande com Paulo. Mas, por causa dessa birra, eu acabei buscando bastante as cartas de Paulo e eu comecei a ter um entendimento. E aí a gente percebe o seguinte, que é o que eu digo sempre na minha igreja. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, antes de vocês começarem a tomar textos, versículos bíblicos que estão em Paulo, nas igrejas para quem ele escreveu, para trazer e esfregar na cara do povo na igreja, primeiro, conheça o contexto histórico. Primeiro, vá saber por que Paulo falou aquilo, por que Paulo escreveu aquilo, porque existe um motivo. Agora vem cá, gente, quantos de vocês aqui estudaram antropologia bíblica? Quantos de vocês aqui sabem como era a sociedade naquele tempo? Eu falei, eu vou dar uma luz para vocês aqui. O povo nem banho tomava direito, entendeu? Tinha gente lá que ia tomar banho uma vez por ano. Né? Era paninho úmido, aquele negócio todo. E a igreja estava nascendo. E os lugares onde a igreja estava estabelecida era uma miscigenação de nações, como é até hoje. Então, aquele lugar era influenciado por várias nações, o que resultava em várias culturas, o que resultava na adoração em vários deuses, o que resultava na prática de vários rituais pagãos. E todas essas coisas estavam agora dentro da nova igreja de Cristo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essas coisas todas, que não é nada perto do que tinha. Eu estou dando aqui um resumo do resumo do resumo. Todas essas coisas estão acontecendo aqui na nossa igreja? Nós temos adultério? Temos. A minha igreja vai fazer, o meu ministério, o ministério que Cristo me deu para tomar conta, vai fazer 7 anos. Eu tive um pensamento de adultério. Não chegou nem a consumar. Se você ler a carta aos Coríntios, você vai ver que o negócio lá era doido. O padrasto pegando a filha, a enteada que pegava o padrasto, o vô que pegava. Era um negócio louco, um negócio doido. Então, existia um problema que precisava ser tratado naquele momento. Na raiz também. Né? Exatamente. Agora, como que eu vou ficar aqui exortando, falando para uma igreja que não tem esse problema? Aí entra o que você falou. A igreja precisa evoluir. Sim. Agora nessa questão, você como estudioso, você também consegue observar que o pessoal tinha dificuldade na comunicação igual hoje? Sim. Na verdade, naquele tempo, muito mais do que hoje. Muito mais, né? Muito mais do que hoje. Hoje, eu considero que as pessoas são... hoje nós temos muito mais facilidade de comunicação, porque temos muitos meios,
a velocidade, a agilidade, é óbvio. E também muitas pessoas falando do mesmo assunto, né? Sim. Talvez uma pessoa não entenda você, mas entenda outra. Talvez, Sim. talvez outra pessoa não entenda aquela pessoa, mas entenda da forma que você fala. Né? Desperta nele o desejo de buscar, ele vai buscar outras opiniões, outros estudiosos, e ela vai acabar formando a sua ideia. Sim, sim. Heber, um dos maiores problemas da nossa igreja como organização é o direcionamento errado. Nós existimos como igreja para fazer a obra de Deus. Aquela, primeiramente, que foi dita, o auxílio aos pobres. Tal. Essa é uma parte física muito importante. Isso. Mas tem a parte espiritual, aquela que está direcionada a cada um de nós. E eis aí o problema, porque as pessoas estão esquecendo de buscar Cristo, de ser alimentado pela raiz, pela videira, de tornar-se fruto da videira, produzindo o que essa videira produz, que é uvas, ou ainda que ele tenha sido goiaba, mas se foi enxertado na videira, que é bem isso que é dito, né? Sim. Uma vez enxertado na videira, uma goiaba, você vai comer a goiaba, vai ver a goiaba, mas vai ter gosto de uva. Porque quem alimenta ela é a raiz. Então, o maior problema que nós estamos vivendo hoje é esse. As pessoas estão trocando a organização pelo organismo. Então, eu aceitei Jesus porque ouvi uma mensagem onde disseram que eu sou um pecador e que eu vou para o inferno. Olha a mente da pessoa. É essa a mensagem de Cristo? Cristo diz assim, ó, me aceita, deixa eu te conduzir, vou te ensinar e vou te levar ao caminho da salvação. Essa é a mensagem de Cristo. Sim. Onde a mensagem de Cristo está dizendo que a finalidade dele é condenar alguém. Onde Cristo nos ensina a evangelizar pela ameaça, pelo medo, pelo terror. Porque aceitar a Cristo, como o Evangelho deixa claro, de ponta a ponta, é por amor. E é voluntário. Se você aceita porque ficou com medo, você aceitou? E entra uma questão também da questão do avivamento, né? Tem muitas pessoas que buscam, tipo assim, o avivamento. Sim. Mas elas esquecem que o avivamento é permanecer, é você se esforçar para você permanecer em Cristo e aprender mais dele, porque ele tem muito, sabe? É o significado literal da palavra. Estão confundindo avivamento com festividade. Isso. Com libertação de emoções. Isso. Avivamento, a palavra já está dizendo. Isso. Avivamento, viver de novo, outra vez, viver de novo, avivar, viver de novo, viver novamente. Isso é bonito, né? Isso é poético, sabe? É um negócio que entra, já arrepia, vai lá no coração e você fala, não, poxa, isso tem lógica. Sim, sim. Tem uma coisa que eu digo muito no meu ministério. E é uma coisa que todo mundo busca, eu acho. Quando a pessoa faz alguma coisa, que ela, um exemplo, um talento, alguma coisa, ela se sente bem, né? Um jovem gosta de futebol, aí nossa, eu gosto de fazer isso, aí ele quer fazer de novo, aí quando ele não faz, ele sente falta, ele fica uma semana assim, sabe assim? E isso é avivamento, né? Diferente da obrigação. Totalmente. Eu costumo dizer que tem igreja que eu entro, Bé, eu fico olhando e a gente vê que as pessoas estão oprimidas. Nossa, você falou isso uma vez, eu fui numa igreja e eu falei disso. Eu falei, eu chego nas igrejas, eu olho para o semblante das pessoas, elas estão tristes. Sim. Elas estão arrasadas, elas estão decepcionadas. Mas eu até citei assim, eu fico feliz que você está aqui ainda, né? Tipo... Sabe o que eu acho interessante, cara? É que tanto na primeira aliança quanto na segunda aliança, uma das palavras mais usadas é esperança. Esperança, né? Esperança. E o que a gente vê nas igrejas, nas expressões sociais, não é isso. O que as pessoas estão esperando? Elas não têm mais, não existe mais. A esperança é uma coisa que nem é mais nem pregada nas igrejas, né? Que hoje a moda é ser coaching, não é mais pastor. Hoje a moda não é pregar evangelho, é pregar mensagens de autoajuda e tal. Eu prego, né? Eu prego mensagens que vão levar para cima, mas sem esquecer a raiz. Eu li um escritor, o livro de um escritor, e ele falava assim: autoajuda serve até por um período de tempo, mas ela não é uma coisa que se sustenta há muito tempo. Não, verdade. Né? E ele está
100% correto. Autoajuda, e é um cara muito famoso, assim, muito conhecido. É solução momentânea. É o que a gente fala, stopping power. E uma coisa, sem querer cortar você, uma coisa que eu vejo muito, não sei se você vai conseguir me compreender, mas as pessoas, às vezes, quando você fala assim, ó, eu vou ler um texto aqui da Bíblia, elas não conseguem entender, certo? Sim. Mas se você fala assim, vou ler um versículo, e você lê um versículo-chave, as pessoas já se interessam mais. Sim, com certeza. Aí quando você fala, igual a gente está aqui, a gente, né, ele leu um pouco da Bíblia aqui, mas às vezes as pessoas podem achar, mas esses podcasts aí não abrem a Bíblia, não lê. Não é só questão de você ler um versículo. Foi o que você falou no início, tem que saber o contexto. Tem que conhecer o contexto. Não é só você ler um versículo e achar que vai resolver todos os seus problemas e é só isso. Aí a gente chama de biblantes, né? Essa é nova. Biblantes. Tira uma palavra aí para mim, pastor. Eu faço, eu tiro. Quando as pessoas me pedem, eu tiro. Só que aí o que eu faço, diferente de outros que tem por aí, irmão, aqui Deus está falando que ele vai acabar com a tua raça, porque você está assim, assado. Seu cajado. Eu leio, sim, eu tiro a palavra, leio o versículo, mas aí o que eu faço? Eu trago todo o contexto histórico, conto toda a história em que aquele versículo está inserido, dentro daquele capítulo, às vezes até capítulos para trás, para frente. Trago todo o contexto aí, no final digo, sabe o que Deus está falando contigo aqui? Aí eu vou falar de acordo com o contexto histórico. Sim. Aí é diferente. Você trouxe todo um entendimento. E hoje, eu não sei você, mas esses dias eu ministrei na igreja, na quinta-feira. Aí eu já estava estudando algumas coisas e tal, e eu nunca falo assim o que eu quero, assim, eu prefiro deixar as coisas acontecer e ver a necessidade do que precisa ser falado, né? Sim. E eu tinha estudado uns tempos antes sobre geografia. E eu falei, nossa, era um professor de geografia mesmo. Eu falei, nossa, olha a importância da geografia, de você entender, né? Às vezes a pessoa quer ler um versículo, só que, existe um contexto ali de tudo que aconteceu, de cultura, tudo. Geografia. Até para entender o que Cristo passou, é necessário conhecer geografia. Porque o pessoal fala muito de Cristo, mas ele esquece, Judeia e Galileia. Mas olha só que interessante, sabe por que eu cheguei nessa questão? Porque eu estava vendo um vídeo de um professor de geografia e ele falando assim, por que o povo que vive, tipo, no Oriente Médio, que é Iraque, Israel, esses lugares, eles têm a tendência de serem mais tradicionais. Aí ele explicou o porquê. Aí depois ele falou por que as pessoas que moram em costa, praia, né? Eles têm a tendência de ser mais liberal. Porque o pessoal que vive no Oriente Médio, em montanhas, eles têm mais difícil acesso a outras culturas, diferente de quem mora em costa. Sim, porque recebe mais informações. Eis aí o problema de Coríntios, o problema da igreja de Coríntios, o problema da igreja de Éfeso. Eram cidades cosmopolitas portuárias. E elas tinham exatamente essa influência que você está falando. De várias nações, vários povos, várias culturas. Que louco, eu estudei isso, aí eu pensei assim, Jesus era tradicional ou liberal? Agora você... Sabe assim? Então, agora você entrou. Quando eu falei Judéia e Galileia. Aí você vai perceber agora. Porque os os judeus da Judéia eram mais ortodoxos. Tá? Mais tradicionais. Mais tradicionais. E os judeus da Galileia eram mais liberais. Só o fato de Jesus ser galileu já trouxe para os judeus aqui debaixo da Judéia uma aversão total. Já era um problema enorme Cristo ter nascido na Galileia. Por quê? Os judeus da Galileia eram tidos como um judeu meio largado. Né? A gente não tem tempo para entrar profundamente nessas coisas. Está explicando pontinho a pontinho, senão o vídeo vai ficar até cansativo. Mas o pessoal está com Mas é isso aí, geografia, você falou tudo. Esses judeus aqui de baixo, que aí incluem exatamente aqueles que eram contra Jesus, os opositores, eram os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes. Eles estavam aqui, da outra banda, dos perfeccionistas, dos ortodoxos. E aí, Jesus nasce onde? Na Galileia. Aí, rapaz, já deu problema aí. Já começou aí. Porque os caras não aceitavam de jeito nenhum. Eles já olhavam para os judeus da Galileia como
como olhavam para os samaritanos. Não chegava tanto, mas era mais ou menos por aí. Bom, para a gente poder, né, dar uma paradinha hoje Concluir. aqui. Concluir, tentar concluir, que a gente viajou, hein? A gente entrou aí e foi embora. Eu acho que é importantíssimo, porque para chegar, às vezes, em um determinado lugar, né, você acaba transitando em outros lugares e conhecendo coisas que você não conhecia. Nós acabamos... Tipo assim, eu fui na praia, errei o caminho, mas eu conheci praias diferentes. E nós acabamos aqui dando um dos maiores exemplos bíblicos da organização e do organismo. Sim. Jesus era o organismo. Os saduceus, essênios, zelotes, essa companhia aqui do outro lado, fariseus, eram a organização. Sim. E a diferença entre, por exemplo, fariseus e saduceus era só uma questão de visão quanto ao reino, quanto à salvação. Sim. Então, a diferença entre eles era pouca. Em muitas coisas eles concordavam, mas tinham divergências, que também não carece trazer aqui, que o assunto é organização e organismo. Sim. Então, Jesus veio, e durante todo o seu ministério, tentando mostrar a esses homens que eles se tornaram uma organização. Eles estavam obedecendo regras, estatutos e leis criadas pelos homens sem filtrá-las na divindade, no centro que era Deus. E Jesus vem dizendo, peraí, não é assim, rapaz. Olha aqui, o Pai é diferente. O Pai não age assim. É como ele dizia assim, meu, para e pensa. Eu falo muito no meu ministério, eu falei, gente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, para. Vocês se preocupam demais com o pecado, não que não devam se preocupar, não que não devam buscar aperfeiçoar, não que não devam buscar a coisa certa, mas vocês colocam o pecado à frente de tudo. Escuta aqui uma coisa, se vocês ou eu ou qualquer pessoa nesse mundo tivesse condição de não ser pecador, Jesus não teria tido a necessidade daquele sacrifício crucis. Ele morreu ali e aquele sacrifício foi necessário exatamente porque nós não temos nenhuma condição de não sermos pecadores. Nós somos naturalmente pecadores, dada a manifestação da razão. Isso aí é inevitável. O que nós precisamos entender é compreender a nossa condição pecaminosa, aceitar Jesus, aceitar os seus ensinamentos e avivar, procurar renovar essa palavra todos acho que vai os dias. Essa fechar com chave de ouro, hein? Vai até o final do nosso podcast. É o verdadeiro avivamento. Vivenciar todos os dias. Eu dou o exemplo do batismo. Tem gente que pensa assim, ó, não, eu me batizei, fui lá na água e o pastor me batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali morreu a velha criatura e nasceu a nova criatura. Essa é uma visão totalmente errada. Aquilo ali é um simbolismo. É verdade. Sepultei a velha criatura para que a nova criatura em Cristo renasça. E aí, mas isso não é só uma vez. Tem que alimentar essa nova criatura. Não é só uma vez, é todo dia. Todo dia eu vou abrir o olho e sepultar aquilo ali a velha criatura. Aquilo ali é para você lembrar, né, que você nasceu de novo. Exatamente. Que tem que nascer de novo. Eu vou mais longe. Aquilo ali é um símbolo para você lembrar que você tem que nascer todos os dias de novo. Avivar. A gente vai entender isso de uma vez por todas. O batismo não acontece, aquilo ali é só simbologia. Naquele momento, quem está sendo batizado já tem que ter sido discipulado antes e entender que todos os dias ele vai sepultar a velha criatura. Porque do jeito que os pastores ensinam, do jeito que os homens, os líderes ensinam, a impressão que a pessoa tem é que é um passe de mágica. Ali sepultou a velha criatura, nasceu uma nova criatura, e aí no dia seguinte ele depara com os mesmos demônios de antes, sem saber que o responsável por isso é ele. Aí o que ele faz? Ele diz, Jesus, tira de mim, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, Jesus. E aí começa a atribuir a responsabilidade a Jesus. Mas não é mais de Jesus. A responsabilidade é dele, de avivar, de viver aquela novidade todos os dias. De viver o avivamento verdadeiro em Cristo, né? Todos os dias. Muito bom essa conversa, espero que vocês tenham gostado muito. Deixa o like aí, se inscreva, eu quero agradecer o pessoal que já se inscreveu aí, tá? Ajudar a gente a continuar. E a gente vai fazer mais
né? Acredito que o pastor tem algum canal, alguma coisa assim? Tem Instagram. sim, o canal lá é Pastor Espaço... Agora é Pastor R. Lima. Você me manda o link lá, que eu vou publicar o link aqui embaixo. Que eu sou meio irresponsável com esse negócio, eu admito. Minhas redes sociais estão na mão das obreiras, então tem que dá um trabalho cuidar dessas coisas. E elas me assessoram lá. Uma está com Insta, a outra está com Facebook. A pastora, minha esposa, está com Facebook, a outra está com o WhatsApp. Eu quero fazer também com as mulheres. A minha esposa entrevistando outras. Sim, muito bom. Isso aqui é 10, Heberto. Importantíssimo. Isso aqui é 10. Nós devemos continuar com isso. E aí, no próximo pod, a gente vai procurar mostrar a diferença entre organização e organismo. Para que os crentes não deixem de ser a organização, porque é necessário. É necessário entender, compreender, atuar, participar da organização. E olha que legal, interessante essa questão da organização e do organismo, que um organismo, para ele estar bem, nosso corpo físico, a gente tem que se organizar, senão tem que dormir direito, tem que se alimentar bem. Então, pro organismo estar bem, tem que haver uma organização, né? Exatamente. A organização, a base do entendimento é essa. A organização é a coisa física, material, palpável, e o organismo é a espiritual. O organismo, ele depende desse bom funcionamento, esse alimento constante, para que ele permaneça vivo. Sim. A organização depende de leis, estatutos e regras. Né? Bem diferente uma coisa da outra. Verdade. Então a gente vai entender isso aí e vai saber. E achar esse equilíbrio, às vezes, é muito difícil. Porque eu ministrei na igreja domingo e eu tinha estudado várias coisas, cara. Aí quando eu me deparei com uma palavra que mudou tudo. Sabe qual? A obediência. Nós chamamos de palavra-chave da mensagem. Deus vem e coloca, você fica ali patinhando, tenta sair, mas ele traz de volta. Só que você pega assim, você fala, tudo que eu estava estudando tem a ver com isso aqui. Isso aqui é uma chave que vai abrir a mente da galera. Então eu não sou pregador, não sou. Mas eu tenho aprendido uma coisa, que uma pregação é uma comunicação também. Esse negócio que você falou é meio paradoxal, né? O quê? Eu não sou pregador, mas se prego, como prega e não é pregador? Não, tô falando assim. Eu também falo, eu chego lá e falo, irmãos, eu não sou pregador. Meu ministério é ensinar, eu gosto de ensinar, eu sou professor, mas tô lá pregando. Sim, é paradoxal. Não, mas vocês entenderam. Eu quero sentar para te ouvir, porque eu tenho certeza que Deus te usa poderosamente. E inclusive hoje... Ontem eu fui dormir e Deus colocou um negócio na minha mente, assim, eu falei, nossa, que louco isso. Aí, sobre comunicação, inclusive a gente falou um pouco disso aqui, e eu vou preparar uma mensagem em relação a isso. Aí eu fui e mandei um WhatsApp, dei um bafafá que eu falei, realmente tem que ser falado isso aqui, porque você fala as coisas, o povo não entende. Você tem que... telefone sem fio. Você tem que, tipo assim, aprender... para poder ensinar o povo a aprender a se comunicar, né? Porque a gente vive num país que, um exemplo, a gente fala português, o nosso português, e tem muitas palavras. Então, um exemplo, essa questão que a gente falou da doutrina, eu não sabia o significado, sinceramente. Eu aprendi esses dias na escola dominical. Mas quando falava para mim, lá no culto da minha igreja, o pessoal falava... Vai ter doutrina, você já pensava na doutrina, pancadaria. Vixe, o couro come lá, hein? O bicho pega. Mas assim, sabe? Não é mais fácil falar. Para você ver, esse simpósio, eu estou desenvolvendo ele no culto de doutrina. De ensinamento. Exatamente. De ensinamento. Quem quiser ir, vai lá. Mas é bênção, muito bom. Fico feliz em ter recebido o pastor aqui, a sua esposa. Amém. Né? E a gente, para mim, isso que a gente está fazendo tem sido uma lição, porque veio você, eu aprendi muito, veio o pastor Cristiano, eu aprendi muito, veio o pastor Eduardo. Então, eu acredito nisso, que o organismo, para ele estar bem, ele precisa de boas vitaminas, né? Você não vai tomar só vitamina C. Sim, tem outras vitaminas que você precisa, que vem do Pai, vem do céu. Exatamente. Expressão bíblica. Muitos são os caminhos, e todos eles
vão levar a Deus. E tem muita gente que não entende isso. Né? Entendeu? Aí começa a criar as facções Então, religiosas. O próximo podcast vai ser isso aí, hein? Como é que é? Nós vamos falar assim, muitos são os caminhos e todos eles levam a Deus. Eu vou até trazer, é um negócio que viraliza na internet aí, né? Dá até para o pessoal pesquisar antes da gente gravar o próximo podcast. Tipo assim, por que a galinha atravessou a rua? Põe lá luteranos, arminianos, e aí vai aparecer lá uma série de coisas lá. A gente vai dar esse exemplo, eu vou trazer aqui impresso, Sim. aí eu vou explicar o que significa essa discussão para nós evangélicos. Aqui, pode anotar. Vou até anotar aqui para a gente não esquecer, hein? Por que a galinha atravessou a rua? Luteranos. Coloca luteranos na frente, porque aí tem outras coisas lá. Eles fazem muitas piadas com essa expressão, mas quando você coloca luteranos, aí vai aparecer as visões acerca da salvação. Aí eu vou explicar direitinho aqui como é que funciona esse negócio aí. É isso aí, gente. E aí o pessoal vai ver, meu Deus, cara, o pessoal vai estar assistindo e falar, nossa, mas eu pensava que era assim. Então eu sou wesleyano. Aí o outro falou assim, não, mas eu concordava, então eu sou arminiano. Não é nada disso. Cada um tem uma forma de ver assim como eles tinham. Por isso... São informações que vão multiplicar os nossos neurônios. Nós somos cristãos, como nós avivamos todos os dias. Né? E o nosso corpo vai se multiplicar, os neurônios vão se multiplicar, a gente vai ter novos horizontes. Paulo fala a respeito disso. Nós falamos daquilo que já nos foi revelado. Virão outros depois de nós, e a eles serão reveladas coisas das quais eles vão falar. Oh, Deus. Até arrepia. Deus é maravilhoso. Então, vou até colocar um fundinho musical nessas palavras. Amém, Heber. Quero agradecer aí o povo, porque, gente, ajuda a gente aí, dá um likezinho lá. Tamo junto. Eu não sou youtuber, não, mas eu sei que os caras falam, toca o sininho, dá um like, puxa a corda, sei lá, faz qualquer negócio aí, mas ajuda a gente. É isso aí. Tá bom? E obrigado por estar até aqui conosco, tá bom? Deus abençoe. Amanhã a gente vai estar gravando mais e postando aí para vocês aprenderem, serem edificados, compartilharem. Comenta aí, tá bom? Deixa o like. E é isso. Vai ter mais e já tá essa aí no esquema, hein? Já tá. Próximo podcast, Por que a galinha atravessou a rua. E obrigado, pastor. Obrigado, Tamo junto. Deus te abençoe.